Ação pública do INSS pro 22 sobre investidura em cargos públicos, que está no artigo 37 a 38. Investidura em cargos públicos. Tá lendo aí? A investidura em cargo público ou em emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos e de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. As exceções à regra de concurso público para ingresso de cargo em cargo ou emprego público incluem a nomeação para cargos em comissões declaradas de livre nomeação e exoneração de acordo com o 37. O artigo 37 e 9 prevê ainda que a exceção é a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Isso é o cargo temporário, que está na lei 8745. Contratação de professores técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei, também tem outras regras. Então, no artigo 207. Que diz: as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e também de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. A contratação e a admissão de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por processo seletivo público por parte dos gestores locais do Sistema Único de Saúde também é uma das coisas que tem regras diferenciadas. As regras dos tribunais regionais, federais, tribunais regionais, trabalho TJ e TST, chamado 5º Constitucional, da regra do 94, de 1/3 no superior no STJ, de advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, os quais nem mesmo ser sujeito a qualquer prazo de estágio probatório para a aquisição da vitaliciedade. Não é estabilidade, é vitaliciedade. O que significa isso? Vitaliciedade significa que não pode ser tirado. Mas a estabilidade, se lembra, tem um teste de... Tem o teste de eficiência no serviço. Se o cara ainda pode fazer o trabalho dele. Se é bom no trabalho ainda. Daí, se ele não tem, o cara tem direito à ampla defesa, ele perde. Mas a vitaliciedade não. A coisa do treco de vitaliciedade é que os caras trabalharam muito para conseguir esse direito de vitaliciedade. Tipo, os caras têm que ir atrás, estudar por 5 anos. Daí eles têm que... Só esses cargos muito difíceis que ganham a vitaliciedade. Tipo, os caras têm que trabalhar por 5 anos lá como advogado. Não, olha aqui, 10 anos. Eles têm que estudar, ter um mestrado, daí eles têm que fazer um concurso. Ou seja, tipo, só para você ter a possibilidade de ter uma vitaliciedade, você tem que ter, tipo, uns 15 anos de trabalho. Direto num só cargo de justiça. Bom. Tá aí o teco do Supremo. Os conselhos de fiscalização profissional foram criados por lei, tendo personalidade jurídica, direito público, com autonomia administrativa e financeira. Eles exercem atividade de fiscalização do exercício profissional, atividade tipicamente de natureza pública. As atividades de fiscalização do exercício profissional exercidas pelos conselhos são tipicamente públicos e que esses têm o dever de prestar contas ao TCU. Nesse interim, foi aprovado a Lei 9649, que atribui personalidade jurídica de direito privado aos conselhos. Foi então proposta a ADI 1717, no âmbito da qual o Supremo declarou em 28/3 a inconstitucionalidade de alguma coisa aqui. Eficácia vinculante da ergonomes. A fiscalização dos profissionais, por se tratar de uma atividade típica do Estado que abrange o poder de polícia, de tributar e de punir, não pode ser delegada. Fiscalização de profissionais não pode ser delegada, entendeu? São de natureza autárquica os conselhos profissionais de caráter público ou de atividade desenvolvida. Ou seja, é aquela coisa de autarquia, de direito privado, mas faz uma profissão, faz uma coisa pública. A fiscalização das profissões, por se tratar de atividade típica do Estado, que abrange o poder de polícia, de tributar e de punir, não pode ser delegada. A partir dessa ação, reconheceu-se a incidência de regime jurídico e administrativo dos conselhos profissionais e as regras dele derivadas, com observância do concurso público e submissão ao controle externo pelo TCU nesse sentido. Você se lembra também que no julgamento do ADI, o Supremo afastou o Conselho Federal de Ordem dos Advogados do Brasil de observância das regras do concurso público e da fiscalização do TCU, considerando essa atividade necessidade como instituição sui generis, exercendo a função de constitucionalmente privilegiada, qual seja a representação dos profissionais responsáveis da administração da justiça, além da defesa de cidadania da sociedade civil. Agora parece ser dar Supremo uma guinada e mesmo conhecendo a incidência de normas de direito público sobre os conselhos de fiscalização em geral, autarquias cooperativas criadas por lei que exercem a atividade típica do Estado e assenta que possam ter maior grau de autonomia administrativa e financeira que aquele conferido a autarquias comuns. Overruling. Depois disso, voto. A desfiscalização dos seus recursos financeiros de orçamento público e as necessidades da lei para a criação de cargos permite concluir que os conselhos configuram uma espécie de sui generis, uma pessoa jurídica de direito público não estatal. Conselhos são uma pessoa jurídica de direito público estatal. Interessante.
O regime jurídico único, previsto no 39, caput CF, compete a adoção de regime estatutário de administração direta, autárquica fundacional, não se aplica aos conselhos profissionais. Não há exigência de lei em sentido formal para a criação de cargos e fixação de remuneração, característica da própria independência desses entes, e os recursos dessas entidades provêm de contribuições para fiscais pagas pelas respectivas categorias e, não havendo a destinação de recursos orçamentários da União, suas despesas não são fixadas pela lei orçamentária anual. É válida a opção do legislador no sentido de formação dos quadros dos conselhos profissionais com as pessoas admitidas por vínculo seletista. A natureza peculiar dos conselhos profissionais, autarquias e corporativas criadas por lei para o exercício da atividade típica do Estado, mas com maior grau de autonomia administrativa e financeira, porque o conferido nas autarquias comuns possibilita o afastamento de algumas regras impostas ao poder público em geral, a autonomia da escolha de seus dirigentes, o exercício de funções de representação de interesses profissionais e além da fiscalização, a desvinculação de seus recursos financeiros do orçamento público e a desnecessidade da lei para a criação de cargos permite concluir que os conselhos configuram uma espécie de sui generis de pessoa jurídica do direito público não estatal. Os recursos dessas entidades são provenientes da contribuição para fiscais pagas pela respectiva categoria e não são destinados a recursos orçamentários da União, ou seja, o dinheiro que a própria categoria paga para eles serem vinculados e trecos são deles mesmos. Suas despesas, como disse, não são fixadas pela lei orçamentária anual. 37, inciso 3 e 4, o prazo de validade de concurso público será de até 2 anos. Tipo, tudo isso aí foi só teco de coisas dos outros tribunais, né? Mas agora o que está escrito na Constituição direta, lei seca. O prazo de validade de concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas de título será convocado com a prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego público. Isso aqui é uma coisa que cai bastante. Antes de continuar, quero deixar com você um entendimento acerca de editais. Editais de concurso público, entedios, alterados com suas constantes no edital, enquanto homologado mesmo, não homologado mesmo. Por exemplo, saindo uma nova emenda constitucional enquanto abertas as inscrições, pode ser lançado um novo edital cobrando esse novo conhecimento de emenda. Entretanto, preste atenção, a administração não pode apenas dar via edital prever exigências ou pré-requisitos para preenchimento de cargo que não estejam previstos em lei. Por exemplo, cargos exclusivos de servidores de sexo feminino ou masculino, que são exemplos de presídios femininos, ou testes psicotécnicos, que é o famoso teste psicodoido, e limitações de idade, sexo ou altura, assim como exigências de determinados cursos superiores para este ou aquele cargo, são requisitos que somente a lei de criação e regramento de cargo podem prever, jamais podem ser incluídos somente no edital. Se você não entendeu, existem certos requisitos para certos cargos públicos que estão escritos na própria lei que criou eles, entendeu? Eles estão escritos lá. Olha, para você ser um servidor de presídios feminino, você tem que ser uma mulher, tá escrito lá. E o único jeito de mudar um requisito, tipo, se eles foram colocar mais testes lá para uma mulher entrar lá no presídio feminino, para ser servidor de presídio feminino, vai ter que ter outro processo legislativo, entendeu? Ou seja, é muito mais complicado colocar isso aqui no processo legislativo, testes, mas por isso que está falando que testes não podem ser colocados no edital. Porque o edital não é uma lei, né? Não tem poder de lei. É só um instrumento convocatório. Ou seja, um instrumento de publicidade. Bom. Só por lei você pode digitar exame psicotécnico e a limitação de candidato ao cargo público. Também é verbete do estabelece a possibilidade de limite de idade para inscrição de concurso público, desde que justificar a natureza das atribuições do cargo. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7 da Constituição, quando pode ser justificado pela natureza das atribuições do cargo ser preenchido. Um exemplo disso é policial, né? Que tem até uma idade, sei lá, acho que era 30 anos, para poder entrar. Por causa que o 30 anos é o auge físico, né? Bom, entretanto, essas características do cargo deverão ser estabelecidas por lei, nunca unicamente pelo edital ou ato administrativo. Não é admissível por ato administrativo restringir em razão de idade a inscrição de concurso para cargo público. Se lembra, tá falando aqui de novo. Só pode ser restringir as coisas quando for lei. Daí os caras ficam falando ato administrativo ou outras coisas, ou seja, nas questões eles vão colocar coisas que não podem restringir. A única coisa que pode restringir é lei. Bom, sólida jurisprudência, o exame psicotécnico, especialmente quando possui natureza eliminatória, deve vestir-se de rigor científico, ou seja, todos os testes têm que ser estudados para que eles sejam realmente eficientes e certos. Bom, submetendo-se à sua realização, observa-se de critérios técnicos para que propiciem base objetiva destinada a viabilizar o controle jurisdicional na legalidade da correção e da resolvibilidade. Os parâmetros norteadores da formulação das conclusões resultantes dos testes psicológicos, sob pena de frustrar-se de modo ilegítimo o exercício pelo candidato de garantia de acesso ao poder judiciário na hipótese da lesão ao direito. Se você não entendeu aqui, está falando no final que o candidato pode usar o poder judiciário se quebrar o direito dele. Pode haver uma apreciação judicial sobre o direito dele. O STF já afirmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data de inscrição do certame, e não no momento posterior. Ainda segundo o STF, as etapas do concurso presidem as disposições expressas em lei, no sentido formal e material, sendo suficientes a previsão de edital e o nexo de causalidade consideradas as atribuições do cargo. Também, segundo o STF, a apresentação de documentos que comprovem a habilitação para o cargo concorrido pode se dar, inclusive após a nomeação de entes da posse. E mais está, o STF deu provimento ao recurso extraordinário.
Com repercussão geral reconhecida, ao candidato associado à Polícia Militar de São Paulo, eliminado por tatuagem na perna, assentou a Seguridade. A entidade de concurso público não pode estabelecer restrições às pessoas com tatuagens em situações excepcionais e ação de conteúdo que viole valores constitucionais. O relator de extraordinário, ministro observou que a questão de barreiras arbitrais para impedir o acesso de candidatos a cargos públicos afronta os princípios constitucionais de isonomia e razoabilidade. Isonomia é o mesmo que igualdade. Razoabilidade significa não criar distinções exageradas. Bom, rementou a entidade consolidada de corte de que qualquer obstáculo a acesso de cargo público deve estar relacionado unicamente ao exercício das funções, como, por exemplo, a idade e a altura, que impossibilitem o exercício das funções específicas. Ainda para o relator, a tatuagem passou a representar a autêntica forma de liberdade de manifestação do indivíduo, pela qual não pode ser punido, sob pena de flagrante violação também a esse direito. Outra jurisprudência do STF assentou também o entendimento de que os servidores, os serviços públicos, serviços sociais autônomos, o sistema AS serviços sociais, por possuir natureza jurídica de direito privado e não integrar a administração pública, mesmo que desempenhe atividade interesse público em cooperação com o ente estatal, não estão sujeitos à observância da regra concurso público. O STF considerou, entretanto, que a autonomia conferida a essas entidades, que os exemplos são Senac, SESC, Sescup e Senai, patrocinados por sociedades serviços sociais, recolhidos do setor produtivo beneficiado, encontra limites no controle finalístico do TCU, quanto à aplicação dos recursos, bem como auditorias com cargo do Ministérios a fins de aprovação de eventuais recursos orçamentários pelo Poder Executivo. Bom, ainda sobre o concurso público, o prazo máximo de validade é de 2 anos, prorrogável por igual período, ou seja, 2 anos nesse caso. Se não entendeu, e na verdade isso aqui sempre foi isso aqui, tipo, já caiu em prova um monte de vezes, e eu acertei elas, mas olha aí, tem uma pegadinha aqui muito simples, porque os professores explicam direito isso aqui. Basicamente é assim, se o cara escreve um concurso público, e eles colocam um prazo de 6 meses, o que significa isso? O prazo máximo significa que pode ser menos que 2 anos, entendeu? Mas normalmente eles fazem os 2 anos para não ter que fazer concurso público de novo. Mas então, se eles fazem um cargo público com validade só de 1 ano, o que significa isso? Significa que eles só podem prorrogar esse teco de aqui, ó, de igual período, por 1 ano. Antes eu achava que não importa o prazo que eles colocarem, a prorrogação é sempre 2 anos. Mas não. A prorrogação tem que ser igual ao prazo de validade que eles colocaram no edital. Se ele foi 1 ano, só pode prorrogar por 1 ano, ou seja, só vai durar 2 anos. Se for 6 meses, só pode prorrogar por mais 6 meses, vai durar 1 ano. Se for 2 anos, vai prorrogar por 2 anos, igual a 4 anos. Bom, isso quer dizer que, por exemplo, que olha, já até estava aqui, meu. Bom, isso quer dizer que o concurso de validade não poderá ser prorrogado por um período maior que o original. Mesmo para concurso de validade de 1 ou 2 anos. Estabelece o inciso 37 durante o prazo prorrogável previsto no edital. Para convocações, aquele aprovado em concurso público de provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego público na carreira. O STF assentou ainda que a prova de títulos em concursos públicos somente possui natureza classificatória e jamais eliminatória. Segundo o Supremo, o eventual caráter eliminatório da prova de títulos defende a isonomia porquanto exige maior pontuação de candidatos para mais jovens, os quais se quer viverem é o suficiente para se qualificar lesionando o princípio da igualdade. Outro tópico que merece atenção na sua prova é que cada vez mais os editais dos concursos públicos estipulem critérios de restringir o número de candidatos de uma fase para outra de certames. As regras editalísticas que impeçam o candidato de prosseguir no certame, denominadas regras restritivas, se subdividem em eliminatória e cláusula de barreira. As regras eliminatórias prevêem, por exemplo, a exclusão de 50% de candidatos que não acertarem pelo menos 50% dos trecos. Esse é o mais usado em alguma matéria. O mais usado é isso, tipo, não pode acertar menos de 50% em português. Só para comentar, normalmente quando você errou menos 50% de uma matéria, quando você errou 50% de uma matéria, normalmente você já está eliminado do concurso, se for muito competitivo. Porque normalmente as quantidades de questões de uma matéria normalmente são umas 5 ou 10. Imagina se você errar 50% de 10, você errou 5, daí é uma questão de... é uma prova de 50% das questões. De 50 questões, entende? Se você errou 5, que você errou 10% das questões. Quer dizer, 10% de toda a prova, entendeu? E o gabarito, quer dizer... O normal de passar em concursos é acertar pelo menos 90% das questões. Então, normalmente, isso aqui não faz muito sentido porque, normalmente, se a pessoa erra metade do treco, ela já tá meio que se ferrou. Bom, voltando. Olha, ele também falou da corte deliberado de correção de redação, hein? Irá corrigir 200 ou 150 redações da fase posterior do certame, de acordo com a classificação da prova do objetivo. Bom, segundo o STF, as regras restritivas em editais de concurso público, como as eliminatórias e as cláusulas de barreira, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, concretizam o princípio da igualdade e da imparcialidade no âmbito do concurso público, denominado afunilamento de candidatos no decorrer da fase do concurso, viabiliza investidura em cargo público com aprovação em concursos, em provas ou de provas de títulos, obedecendo os princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Segundo o STF, os serviços sociais autônomos, embora colaborem com a
qual ela na execução de atividades de relevante significado social, não integram a administração pública, sendo consideradas entidades paraestatais. Nesse sentido, então, estão sujeitas formalmente apenas ao controle finalístico do Tribunal de Contas da União, da aplicação de eventuais recursos federais recebidos de suas contribuições fiscais, devendo ainda prestar obediência aos princípios da licitação na 866. O STF assentou que essas entidades não estão submetidas a exigências de concurso público para a contratação de pessoal. Se você não entendeu, os serviços sociais autônomos não estão submetidos à exigência de concurso público. Direito subjetivo de convocação para nomeação de provação de concurso público, número de vagas. Cadastro de reserva. Cadastro de reserva é importante. Entretanto, essa discussão acabou de perder em relevância a partir do momento que os cargos de cidades começaram a realizar concursos para preenchimento de cargos de coordenação de reserva. Foi uma maneira de muitos órgãos executarem de não se verem com problemas judiciais de candidatos que exigem convocação dentro do prazo de validade de concurso. Mas você não entrou nessa. A aprovação de candidato em concurso público dentro de cadastro de reserva, que só tem cadastro de reserva, ainda que for o número de vagas inicialmente previsto no edital, garante o direito subjetivo da nomeação se houver surgimento de novas vagas dentro de prazo de validade de concurso. Ou seja, os caras tentaram usar o cadastro de reserva para não contratar pessoas quando eles não queriam. Só que, se uma pessoa está lá na vaga de cadastro de reserva, e daí abriu vaga, ele tem total direito de exigir que ele seja contratado. Entendeu? Ou seja, se o cara está lá, tem várias pessoas que fazem isso, se o cara tá lá e tá verificando, se o lugar que ele fez o concurso dele, tipo, ele tá lá em primeiro lugar, mas já passou um ano, ninguém contratou ele. Daí, ele vai lá e fica verificando toda hora se esse lugar que ele passou em primeiro lugar, se demitiu alguém do cargo dele, alguém saiu, ou aconteceu alguma coisa. Entendeu? Ou seja, isso aqui tá falando que, se abrir a vaga, ele tem direito a ser contratado. Entendeu? Imagina que tem lá, era cadastro de reserva, e só tinha um monte, tipo, 10 pessoas lá. E durante esse ano lá, nunca saiu ninguém. Mas daí finalmente saiu uma pessoa. E o cara sabe disso. Ele tem direito a entrar nesse cargo aí que saiu, entendeu? Bom, para os ministros, o gestor público não pode alegar não ter direito líquido e certa nomeação a concursado aprovado e classificado dentro da chamada carta de reserva se as vagas decorrentes da criação legal dos cargos novos de vacância ocorrerem no prazo de concurso na qual se habilitou e foi aprovado. A exceção dessa regra poderá ocorrer se for alcançado o limite prudencial de despesas de pessoal. Primeiro lugar, candidato aprovado em primeiro lugar. Concurso para quadro de carreira de magistério público de Estado de Rio Grande do Sul, candidata aprovada em primeiro lugar. Direito à nomeação contra controvérsia decidida pelo STF, julgamento. Vamos terminar aqui. Essa regra coexiste, deixa eu ver isso aqui, dentro do prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem o direito de nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Essa regra coexiste perfeitamente com a nova jurisprudência. Dentro do número de vagas previsto no edital de concursos, porque haja ou não a especificação de número de vagas no edital e tenha ou não a nomeação ocorrida dentro do número de vagas, aplica-se o entendimento da súmula 15, caso haja preterição. A súmula 15 é essa coisa que eu obtilei. De ordem de classificação de candidato. Nunca pode quebrar a ordem, tá? Configuração de preterição, do direito de nomeação, de contratação de pessoal, de título precatório, temporário. Na forma do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração temporária de funcionários terceirizados, mesmo que não haja previsão específica de vagas no edital de concurso público. Havendo vagas, candidatos aprovados em concurso de validade do certame e o exercício precário de atribuição próprias do servidor efetivo faz nascer para o candidato aprovado o direito subjetivo de nomeação. O servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido no momento anterior, só indeniza a situação de arbitrariedade flagrante. Esse é o caso de candidatos aprovados entre o número de vagas na primeira fase de concurso e que somente participarão de segunda fase e foram nomeados e empossados em cargos públicos por força de 334, que pleitearam indenização de danos morais, materiais e decorrência da demora da nomeação determinada judicialmente. Surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito de nomeação dos candidatos aprovados fora da vagas previsto no edital. Dessa hipótese de preterição arbitrária e motivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame a ser administrado de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo de nomeação do candidato aprovado em concurso público surge nas seguintes hipóteses: quando da aprovação decorrer dentro do número de vagas dentro do edital e quando houver preterição de nomeação por não observância da ordem de classificação. De ordem de classificação, e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e motivada por parte da administração nos termos da acima. Não acaba esse treco aqui, né?
Divergir dessa orientação seria adentrar no mérito da ata administrativa ou substituir banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público e violar o princípio de separação de poderes e reserva de administração. Caberia ao judiciário, quando muito apenas verificar se as questões formuladas estariam no programa do certame, dado que o edital seria a lei do concurso. Havendo concurso público, validade, convoca novos candidatos, sujeito a lei, certo. E assim acabou. Mesmo que o banco examinadora entre em contradição ao adotar a certa linha de doutrinária no edital, mas não fazê-lo enquanto a solução de questões impugnadas ou não responder ou justificar a negativa de recurso que você interpôs contra a banca, não adianta chorar no mandato de segurança, ao menos enquanto a posição do STF for essa. E assim termina o conteúdo de investidura.